Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve da Terra ou de fora dela. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de nosso podcast do Chumbauru. Eu sou Maurício Cocito. Eu sou Rafael Costa. E eu sou Tainá Silva. E hoje, galera, nós vamos continuar aquele papo da última semana. Sobre as leis herméticas. E aproveitar de mais um dia na nossa hospedagem aqui no Egito, certo? Oh, maravilha, tá um calor daqueles. Vamos então dar seguimento à ordem das leis e falar daquela que é conhecida como a segunda lei hermética, a lei da correspondência. E pelo que nós conseguimos interpretar, não se trata de uma correspondência normal, comum dessas que a gente recebe na caixinha dos correios, né? Exatamente. O axioma diz que o que está em cima é como o que está embaixo e o que está embaixo é como o que está em cima. Muito bom. Rafa, você consegue dizer pra gente o que é um axioma? Nossa, isso aí é difícil, hein? Um axioma é simplesmente um princípio de verdade. Ele não é uma verdade absoluta, mas sim uma luz ao caminho que conduz a uma verdade absoluta, a uma verdade suprema da qual, pela nossa limitação existencial atual, nós não temos acesso. Seria um atalho aí. Seria uma fórmula. A gente não tem o resultado final, mas temos a fórmula para alcançarmos os resultados. A gente falou no nosso último episódio e surgiu a dúvida de alguma galera que acabou nos contatando pelo Instagram, pelo e-mail. Inclusive façam Perguntas? Exatamente. Explicado o que é axioma, então, vamos falar sobre aquela que é a segunda lei, a lei da correspondência. Muito bom. Correspondência, né? A gente tem hoje diversos tipos de correspondências, porém, nesse caso, não é algo que nós recebemos via correios. Se trata de outra coisa. Se trata de uma correspondência em termos de semelhança. Então, daí vem justamente o axioma hermético, que o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Sim, é muito importante essa afirmação de assim como, né? Para nós não confundirmos com uma exatidão. No livro ele deixa bem claro para gente que essa correspondência ela não é uma correspondência exata, mas é uma correspondência de semelhança. E sendo assim, tratando-se dessas duas pontas correspondentes, nós podemos fazer a comparação de uma ponta com a outra e tirar os aprendizados. Ou as conclusões, né? O intuito dessa lei é simplesmente entender como funcionaria a realidade de outros planos, né? Quando a gente tem um mistério a ser desvelado, nós precisamos, de forma lógica, entender como talvez ele funcionaria. E semelhante a esse funcionamento, cientificamente, nós temos as teorias físicas, né? Como, por exemplo, ninguém houvera visto ainda até pouco tempo atrás ou fotografado um buraco negro. Porém, já se tratava de teorias que talvez explicassem como esse buraco negro pudesse acontecer no universo. E daí, a partir do momento em que a tecnologia ela começa a se desenvolver, as pessoas começam a concluir de fato se a teoria estava correta ou não. Sim, é muito legal a gente ver essa lei aplicada e os avanços tecnológicos que ela trouxe, né? Nós temos algum exemplo de onde essa lei da correspondência é aplicada historicamente? Sim. A gente fala dos cientistas barra alquimistas da Idade Média e esse período antigo e essa correspondência sendo aplicada até na própria estrutura do átomo, né? Exatamente. Tales de Mileto quis medir a altura da pirâmide de Quéops, porém não tinha como
simplesmente pegaram uma trena, até porque não existia tal coisa naquela época. Ele então desenvolve uma regra de 3 através da comparação de um graveto, o qual ele deposita no solo ao lado da pirâmide, e esse mesmo graveto ele sabe qual é a altura e mede a projeção da sombra desse graveto e compara, medindo também na horizontal pela projeção da sombra da pirâmide no chão. Daí ele desenvolve uma regra de 3, uma trigonometria com semelhança de triângulos e chega na altura da pirâmide por comparação, já que no graveto funciona dessa forma, ele tem essa sombra para tal altura, a sombra da pirâmide proporcionalmente terá ou dará à pirâmide determinada altura. O que nos facilita o entendimento de que não é uma correspondência exata, né? Porque um graveto e uma pirâmide eu acredito que não sejam a mesma coisa. Sim, Mas... e por isso a gente tem a ideia do axioma, sim, que é como funciona é a lei aplicada. a lei aplicada, não que ela exatamente vá ser uma pirâmide igual a outra, pode ser um graveto, mas a partir do momento que eu entendo como funciona, eu aplico isso para outras coisas. Então, esse raciocínio lógico que podemos nesse exemplo associar ao raciocínio lógico matemático, ele já existe desde a antiguidade. Concluindo esse raciocínio de Tales de Mileto, a gente considera que o em cima que ele estava buscando era a altura da pirâmide, o embaixo seria a altura do graveto, e ele pôde fazer essa comparação. Trazendo isso para a nossa vida prática, como é que nós conseguimos aplicar essa lei? Observação. Por exemplo, em termos de comparatividade, nós sempre vamos precisar de um ponto de observação, de um ponto de referência para qualquer coisa que venhamos a pensar em fazer. Tudo que ainda não existe, que possa ser criado, precisa ser analisado previamente, e a melhor forma de que nós possamos obter um resultado positivo é nos baseando em algo que já tenha acontecido, que já tenha sido criado. E através dos princípios de criação desse algo já criado, nós criarmos o nosso novo objeto, o nosso novo pensamento, o nosso novo comportamento, a nossa nova criação em termos gerais. Então seria uma cocriação, certo? Sim, e acho que até mesmo assim, alguns exemplos humanos nós podemos citar, certo? Certo. Uma baita lição que eu tirei relendo esse capítulo foi quanto à empatia, porque o que está fora também é como o que está dentro. Muito bom. Então, para isso, nós precisamos nos observar, nos conhecer, para poder entender a influência que nós temos no outro, no próximo. Então, é só quando eu conheço meus anseios, minhas tristezas, as minhas felicidades, que eu consigo enxergar o que eu te causo e o que você está sentindo. Exatamente, isso vice-versa, né? Quando eu sei onde as pessoas, através de um comportamento que me incomode, podem refletir aquilo que dentro de mim precisa ser melhorado também, né? É uma coisa tão presente no nosso cotidiano, a lei da correspondência, que utilizamos isso até mesmo de forma inconsciente, né? Quando vamos ao mercado, por exemplo, e verificamos o preço de algo, porém nós não sabemos se aquilo está caro ou está barato. Nós precisamos ter uma outra referência. Então nós vamos até outro mercado e comparamos, e vamos até outro mercado e comparamos. Então assim, o produto pode ser o mesmo, mas os preços são semelhantes, não exatamente iguais. Nós sempre precisamos de um ponto de referência para podermos estabelecer um caminho até o conhecimento real. No caso desse exemplo, nós temos o valor mais barato como o objetivo final. Rafa, para ficar mais claro, que outro exemplo você poderia dar? Por exemplo, eu não sei fazer arroz, Tainá. Como é que eu faço arroz?
Olha, agora a gente vai ver a Tainá explicando como é que faz arroz. Eu não sei se ela vai saber explicar. É um dos arroz mais papados do Brasil, mas vamos aí, Tainá, explica pra gente. Vamos lá. Você vai pegar uma panela, vai colocar alho e óleo Por que alho e óleo? para temperar o arroz. Certo. Aí você vai fritar um pouquinho aquele alho no óleo. Depois você coloca a quantidade de arroz, porque depende da quantidade de pessoas que vão comer. E aí você vai mexer um pouco o arroz nessa mistura do alho e óleo. Depois disso, é só colocar água e deixar ferver. E aí tem um ponto que é onde deixa o meu arroz papado. Ele seca, mas fica duro. Eu vou lá e coloco mais água. Aí ele fica papado. Ah, muito bom. Então, dentro da lei da correspondência, eu poderia utilizar um outro tipo de condimento, não poderia? Para comparar quando que seca, quando que tá bom. Sim, o churrasco. O churrasco, né? Você faz churrasco bastante? Não muito. Não com a frequência que eu gostaria. E como você sabe que a carne tá boa? Ele não sabe, porque sempre seca. O que você acha que tá faltando no seu churrasco? Observação. O que você pode dizer que está faltando no seu arroz? Ponto certo da água. Que você sabe quando você está. Observando. Mais um exemplo aí, gente, de correspondência. Então, vamos supor que Tainá não soubesse fazer churrasco e Maurício não soubesse fazer arroz. Mas, comparando com aquilo que eles sabem fazer e observando o que pode dar errado naquilo que eles já sabem fazer, eles projetam isso naquilo que eles gostariam de fazer. E aí, consequentemente, eles vão conseguir sucesso com isso. Bom, a partir de hoje, meu churrasco será o melhor churrasco do Brasil. E o meu arroz mais soltinho do Brasil. Duvido. Bom, existem várias coisas, né, que a gente emprega essa lei hoje em dia, atualmente, em todos os dias da nossa vida, até de forma inconsciente. Como nós dissemos no episódio do mentalismo, você precisa estar sempre bem atento e imerso nesse universo hermético, porque senão as coisas passam despercebidas, né? E sendo uma lei universal, pode-se ter certeza de que ela é mais aplicada do que a gente consegue enxergar. É verdade. Quando, por exemplo, nós acordamos e para saber se a gente deve sair só com uma camiseta ou colocar uma blusa, a gente olha pela janela. E aí eis a questão, né, que a gente deve se perguntar: como que eu sei, ao olhar pela janela, se o dia pode estar mais propenso a estar calor ou mais propenso a estar frio? Bom, isso vai depender do que é frio e o que é calor para você. Exatamente. E nesse caso você acaba se tornando a referência da situação. E isso acontece apenas quando você experiencia algo. Porque é só quando você passa por um dia de calor e um dia de frio que você vai saber o que é um dia de calor e o que é um dia de frio, para assim olhar pela janela e definir se você prefere colocar uma blusa ou não colocá-la. É exatamente isso. Sempre quando nós vamos fazer ou tomar alguma decisão, a gente se baseia em um conhecimento prévio, em um pensamento prévio, em uma ideia, em um sentimento, em uma emoção prévia, para definir se o que a gente está projetando mentalmente é algo que se enquadre dentro daquela realidade referencial interna nossa. Aí você passa a ser a referência da situação. Sim, E valendo disso, nós podemos enxergar que em muitas outras situações nós somos a referência. Então, se nós somos co-criadores do universo e, entre aspas, Deus, nós podemos enxergar que tudo no universo também é Deus. E se tudo no universo é Deus, é a minha imagem e semelhança, porque eu também sou Deus. E isso nos leva a compreender algumas outras coisas sobre as nossas interações humanas também, né?
Sim, E sendo assim, nós conseguimos enxergar essa correspondência entre tudo que está à nossa volta e nós mesmos. sim. Na verdade, aí a gente percebe que essa lei sempre aponta para nós mesmos, né? Uhum. Não existe uma, por exemplo, tudo que eu posso usar de referência, até citando o exemplo de Tales novamente, ele utilizou um graveto e mediu a sombra do graveto. Aparentemente, isso é algo externo a ele. Porém, quem mediu a sombra do graveto e definiu a grandeza de medida? Ele poderia ter medido em centímetros ou em metros, em milímetros, decímetros, enfim. A forma com a qual ele se utilizou para interpretar a realidade e definir a referência para os cálculos que ele iria fazer foi exclusivamente dele. Então aí entra a questão, né, de a gente entender que muitas vezes a gente utiliza essa lei de forma inconsciente, porém a mágica toda acontece quando nós aprendemos a utilizar essa mesma lei de forma consciente. Então, se eu sei que tudo é correspondente à minha referência, ao meu modo de agir, né? Como, por exemplo, conquistar um bom relacionamento com as pessoas, utilizando-se dessa lei. Então, isso faz referência à segunda parte da lei, né? Que é o que tá fora é como que tá dentro. Exatamente. Corretíssimo. Exatamente. Eis aí todo o poder dessa lei, né? De forma que sempre o que está dentro de mim é a referência. Então, se de repente algo em alguém me chateia porque eu enxergo no outro algo que já existe em mim como referência. Porque se não existisse em mim a referência, eu não enxergaria no outro. Uhum. É como, por exemplo, pegar um exemplo de uma dona de casa. Ela varre o chão, ela passa pano. E aí 3 pessoas passam com os pés sujos e mancham o chão. As 3 pessoas não estavam fazendo nada além de entrar em casa. Mas a dona de casa enxerga nos 3 que estavam ali andando e passando por ali após ela ter limpado o chão, que eles deixaram marcas. Ou seja, qual que era a referência da dona de casa? É que ela fez todo o esforço para tirar todas as marcas do chão. Quando os 3 passam e deixam as marcas, eles em si não percebem que estão deixando marcas. Porém, a dona de casa, que tinha referência nela do que ela acabou de fazer, que foi tirar as marcas, a fez perceber que as marcas estavam ali após a passagem dos 3. E isso a chateia. Entende? Então, acho que dentro desse quesito, que é justamente o que está dentro é como que está fora e o que está fora é como que está dentro, é onde a gente enxerga que o nosso ponto de vista é o que faz com que as coisas fora de nós sejam bem ou mal interpretadas por nós mesmos. Fica no nosso poder enxergar isso de um ponto de vista positivo ou de um ponto de vista negativo. Exato, porque se eu passar a enxergar com ponto de vista, usando a lei de forma consciente, se eu passar a enxergar com ponto de vista dos 3 que acabaram de entrar, eu não vou ficar chateado. Porque eles só estavam passando. E simplesmente passando. Exatamente. Então, o ponto de vista da dona de casa é um, o ponto de vista dos 3 é outro. Qual ponto de vista eu quero assumir? Qual referência? E isso nos faz lembrar também que não existe um ponto de vista correto, né? Tudo é comparativo de acordo com o referencial. Exatamente. Então não existe uma verdade absoluta quando a gente fala de universo, de relações interpessoais, mas tudo se trata da postura que você escolhe diante das situações vividas. É exatamente isso. Qual ponto de vista estaria certo? O dela ou dos 3 que entraram nesse sentido? Depende do referencial, Rafa. Exatamente. Concordo. Concordo. Isso tá virando quase um meme entre nós aqui. Já viram? Então, a partir do momento que a gente assume o ponto de vista de referência que nós desejamos, nós também passamos a enxergar a realidade sob o olhar, sob a lente daquele específico ponto de vista. Então, se a dona de casa iria ficar chateada
e ela passa a trocar o seu ponto de referência, né? Para o ponto de vista correspondente dos 3 garotos, das 3 pessoas ali que passaram e mancharam o chão. Além de ela entender melhor essas 3 pessoas, ela também vai estar feliz como eles estão, por estarem chegando em casa, por terem passado um dia inteiro juntos e, enfim, irem descansar ou irem ter um momento mais relaxante dentro do lar de um deles, provavelmente. Cara, e quão grande é o poder que essa lei tem se usada de forma positiva e consciente? Concordo. Quão de melhora ela consegue trazer para o mundo se todos usassem ela de uma forma que, enxergando a experiência do outro, elas conseguissem moldar o seu referencial. E a partir disso, não julgar a experiência de acordo com a sua visão, mas com a ótica daquele que está chegando em casa e vai manchar o chão. Sim. Mas eu tô com uma dúvida. Se eu enxergo, se eu sou a dona de casa, certo? Aí eu passei pano no chão. Se eu enxergar a realidade do outro, que seria as pessoas que estão entrando em casa e vão manchar o chão. E aí, beleza, eu entendi que elas estão chegando do trabalho, estão cansadas, que precisam passar ali e que eu não preciso me chatear porque elas mancharam o chão. Só que aí vira redundância, eu acho. Porque se você também pensar que, sei lá, sua mãe estiver passando pano no chão em casa quando você chegar, e aí você, puder esperar 5 minutos até o chão secar pra você passar, também resolve o problema. Sim. Sim, resolve. Essa seria a aplicação da lei. É um se colocando no lugar do outro e melhorando o seu referencial de acordo com essa empatia, enxergando essa experiência do outro também. O Dalai Lama, ele fala, né, que todos os seres humanos tendem a agir de forma a fugir do sofrimento. Então, se eu entendo que a pessoa faz o que faz porque não quer sofrer, a gente consegue compreender e ter uma compaixão para com essas pessoas. Agora, entender também o que é sofrimento. Qualquer coisa, né, que possa denegrir, que possa chatear, que possa entristecer, é considerado sofrimento. Então, se essas 3 pessoas estivessem apertadas para ir no banheiro, 5 minutos esperando o chão secar, faria uma grande diferença. Uma eternidade. Uma eternidade. Então, assim, o principal aqui é que, apesar de eu sair do meu ângulo de visão para enxergar o mundo ou a realidade sob a ótica de outra pessoa e tentar entendê-la, compreendê-la, além disso, é simplesmente eu não me tornar dependente das atitudes de outras pessoas, entende? Tipo, não importa o que as pessoas estão fazendo, eu não vou me abalar com isso, porque eu consigo ter esse jogo de correspondência. Eu consigo enxergar dentro dela e ver por que ela fez aquilo. E aí eu conseguindo entendê-la, aquela determinada ação vai me render um ato de compaixão para com aquela pessoa. E aí eu não fico sempre dependendo das pessoas fora do meu controle agirem de forma a me agradar. Eu simplesmente posso controlar a minha própria atitude, a minha própria visão, que é o quê? Buscar entender, buscar processar aquilo através delas, do ponto de vista delas, para que eu não me retire desse meu eixo, do meu centro. E complementando, nós conseguimos também enxergar o tamanho desse sofrimento no outro e saber qual é o ponto de ceder também. Porque em alguns momentos da vida você vai ter que ceder e em alguns outros momentos você vai ter que escolher pelo sofrimento do próximo. É isso aí, gente. Então, acho que dá pra gente fechar a gravação de hoje já pensando também no ouvido do nosso ouvinte, né? Que já cansou de nos ouvir, né? Correspondentemente ao meu próprio ouvido de cansar de me ouvir, eu acredito que... Bom, meu amigo ouvinte, esperamos que você tenha chegado até aqui. Esperamos também que vocês tenham gostado. E fica com a gente aí pro próximo episódio. Nós vamos estar lançando um episódio todas as quintas-feiras. Então,
próximo episódio falando da próxima lei hermética, Que é? a vibração. Vibrem aí para que tudo dê certo, gente. Então, não se esqueçam de nos seguir no Instagram, que é projeto.transmutar, e é muito importante que vocês mandem perguntas, porque eu vou estar aqui representando isso. Maravilha! Show de bola! Show de bola. Sigam-nos também no Castbox para receber uma notificação toda vez que nós lançarmos um episódio novo. O nosso e-mail é contato@projetotransmutar.com.br. Bom, ficamos por aqui. É isso. Paz e luz a todos. Um abraço. Até mais e... Transmutem-se!